Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria me dirigir a você mais uma vez nesse dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, estamos na sexta semana da Páscoa. O Senhor nos dá a possibilidade de mais um dia, que possamos viver esse dia na busca da sua vontade e em tudo que realizarmos buscar a sua maior glória. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando a oração da coleta que a liturgia nos propõe. Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho que hoje a liturgia nos propõe está em João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas em Cristo, nós, nesta sexta semana da Páscoa, nós estamos, digamos que, refletindo sobre esse desfecho, essa despedida de Jesus com os seus discípulos. No próximo domingo, nós celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor, quando Jesus conclui a sua missão terrestre e volta para o Pai, mas ele inaugura com isso um novo modo de presença na igreja. Ele estará conosco todos os dias, é sua promessa, e ele está conosco sempre, justamente pela presença do seu Espírito, pela presença do Espírito Santo na igreja e na vida de cada um de nós. Jesus, então, no texto que hoje nós escutamos, prepara os discípulos para esse momento da partida. Esse trecho que hoje nós lemos faz parte do grande discurso de despedida de Jesus na última ceia. E Jesus, então, ao dizer que ele vai para o Pai, ele percebe, então, que o coração dos discípulos se encheu de tristeza. Porém, Jesus lhes diz que é necessário que ele vá, para que assim seja enviado o Espírito Santo. E nesse texto, Jesus menciona o Espírito Santo como sendo o defensor, como sendo o advogado, né? O paráclito, essa palavra grega que significa advogado. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ajuda a orar como convém, é aquele que fala em nós, é aquele que nos ajuda a dar testemunho de Jesus, é aquele que nos faz perseverar nesse segmento, na fidelidade ao Evangelho. Então nós vemos que sem o Espírito Santo, sem o defensor, o cristão não poderia realizar nada. O Espírito Santo é realmente essa grande força de Deus que age constantemente na nossa vida. E veja que Jesus diz que a presença do Espírito Santo no mundo, ela será causa do desmascaramento, podemos dizer assim, do pecado, ao mesmo tempo da revelação da justiça e do julgamento.
O pecado, porque a não aceitação do Espírito Santo, a não aceitação de Jesus em nossa vida, ela é consequência do pecado, ela é consequência dessa recusa. Depois, o Espírito Santo nos revela a justiça, no sentido de que, uma vez cumprida a sua missão, Jesus voltou para o Pai. Ele realizou o projeto do Pai para nós. Ele nos justificou. E depois, o Espírito Santo no mundo revelará também o julgamento. Ou seja, é na medida em que nós aderimos ou não ao Espírito Santo que já se define aqui e agora a nossa sorte, de que lado nós estamos. Se do lado de Jesus, da sua proposta de vida e salvação, ou se do lado do chefe desse mundo, que é o maligno, aquele que deseja a nossa condenação, deseja a nossa morte. Então, que nessa preparação para celebrarmos a ascensão do Senhor, possamos pedir a assistência do Espírito Santo. Ele é o nosso defensor, né? O cristão deve ter com o Espírito Santo sempre essa relação de proximidade, essa relação de confiança, de intimidade. Porque, como eu disse, sem o Espírito Santo, nós não seremos conduzidos à verdade. Sem o Espírito Santo, nós não teremos força de realizar a missão que Jesus nos confiou. Sem o Espírito Santo, faltará como que esse sopro vital que nos faz viver. Então, precisamos sempre da assistência do Santo Espírito de Deus. Portanto, rezemos pedindo que o Espírito Santo seja derramado mais uma vez em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus abençoe você, que a Mãe do Perpétuo Socorro, ela que foi cheia do Espírito Santo de Deus, nos ajude também a acolher o Espírito do amor e da graça em nós. Amém.